Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Conversa Fera da Nação. Hoje aqui com o Júnior Borelli, Marcelo Borelli e Marani. Vamos falar desse jogo. Tá, ó, aqui, seu Carrascal, aqui, entaladinho. Cara, história complicada e com mixed feelings, né? Como eu vou dizer a vocês aí. Acho que começou bem e aí o desfecho foi trágico. Vamos falar dessa derrota para o Palmeiras, Maracanã lotado, a torcida compareceu e o nosso time, infelizmente, sucumbiu aí ao Palmeiras. Totalmente inesperado, não sei para vocês, mas para mim foi. E a gente vai debater um pouco disso e vamos depois falar aí dos piores e melhores, né? Acho que nós já temos talvez aí o cara que vai mais ser falado, mas acho que talvez vocês vão ter algumas variações aí, pode ser. Tudo isso e muito mais, mas antes gostaria de pedir a vocês que não deixem de dar um like, compartilhem, comentem e não deixem de ativar o sininho de notificação com muito prazer. Sininho que não sina, que não toca. Sininho que não quer calar. Sabe o que eu ia perguntar? Se o sino não faz barulho, né? Você não ouve. Se eu soltar um peido alto aqui, vocês vão ouvir? Ah, cara, não sei. Depois você testa e você fala pra gente. Acho que não. Deixa ele baixinho aí só para você mesmo. Turma, vamos lá então, cara. Vamos começar por ordem de chegada aqui. Marcelão primeiro. Marcelo, conta pra gente aí, cara. Como é que você viu esse jogo, essa história? Depois eu quero dar a minha opinião também no final, apesar de geralmente eu mais pergunto do que opino, mas hoje eu estou a fim de falar um pouco. E aí a gente fecha o programa. Vamos lá. Beleza. Bom dia, Jean, Júnior, Marani, a turma que nos assiste aí, os assíduos, os corajosos que estão conosco. Um dia para ser esquecido, né? Uma quebra de tabu de sei lá quantos anos aí, quantos jogos e muitos números, né? E o Flamengo tem sido agora o que está deixando quebrar tabu, porque quanto o Vitória também foi, há 8 anos que não perdia por Vitória lá, e agora está virando uma festa. A gente vem em uma sequência aí dura, falta de gols, indisciplina. Dessa vez eu achei que não foi indisciplina, foi um pouco mais um azar dele ali mesmo. Eu não sei se realmente ele deixou o pé para acertar no final, se não caberia até um amarelo ali, se tem que ser vermelho mesmo nesse lance. No primeiro momento eu achei que não deveria. Mas a gente já viu o Carrascal, se eu não me engano, com 3 expulsões no ano, não é isso? Contra o Bragantino, Fluminense e agora. Fluminense, Corinthians. Isso, Corinthians. E o Palmeiras não. Bragantino foi o Pulgar. São 3 expulsões. Se não me engano, ano passado ele teve uma também, então estão falando que são 4 no Flamengo. E o cara acabou com o jogo. Essa atitude dele, de alguma forma, destruiu a chance do Flamengo de poder passar o Palmeiras, manter ali. Então foram 2 atitudes para mim que a gente vai falar ao longo do programa que foram derradeiras aqui. A atitude dele e a atitude do técnico. Eu não sei o que ele achou. Ele achou que fosse jogar de igual para igual com o Palmeiras, com 1 a menos. Apertou o botãozinho do foda-se, vamos para cima do Palmeiras que vai dar bom. Pô, podia ter levado um 0-0. Eu sei que, às vezes, por fato de ter 71 mil pessoas no estádio, você passar mais 70 minutos só se defendendo no contra-ataque pode ser feio. Mas vou fazer o quê? Antes um feio a condição do campeonato, a pontuação. Eu acho que mais feio do que foi esse 3-0, né? Agora ficou horroroso, não ficou feio, né? Horroroso. Eu acho que, para mim, essa exposição foi terrível. Infelizmente, aí eu estou preocupado porque tem se mostrado incapaz nessas condições aí. Ele não sei o que está acontecendo. Não, acho que não é tão estratégico. Não é estratégico, não foi, pelo menos. A gente podia falar mal do Felipe Luiz lá, mas nessa hora o Felipe Luiz acertava o time, dava uma fechadinha, dava uma encaixada.
O Corinthians empatou com o Palmeiras com 2 a menos. 2 a menos. Teve um outro time que jogou com 1 a menos também contra o Palmeiras e não perdeu. Quem foi? Recente agora. O Palmeiras não conseguiu fazer gol. Então, assim, o Flamengo se expôs. Depois o Marani fala do Rossi, se ele falhou, se ele não falhou, o que está acontecendo com o Rossi. E para falar aqui de absurdo, entrar Saúl totalmente fora, sei lá o que acontece, brigando com o Alaciano em campo. Puta que pariu. Sei lá. Mas vou deixar o espaço para os meninos falar, que tem muita coisa para falar, tá? Tá bom. Ô Júnior. Mas só um negocinho, Jean, só para falar um negocinho. Fala. Manda aí. O Carrascal foi expulso em 2020 no River Plate contra Palmeiras e o Palmeiras meteu 3 a 0 lá no campo do River. Tá? Nossa, só para lembrar. Tá bom. O jogo ontem tinha ingredientes aí de primeira final do ano, né? Assim, do Brasileirão, né? Lembrando que o Flamengo vai voltar a jogar contra o Palmeiras na penúltima rodada aí no segundo turno, né? Então a gente vai ter provavelmente outra final. Espero que a gente esteja numa condição melhor. Mas vai ser no campo de plástico, que aí já é uma outra realidade. Se bem que o Flamengo não tem sofrido tanto nos campinhos de plástico, né? Mas, Júnior, assim, vamos falar um pouco aqui do Jardim, né? Cara, eu escutei a coletiva dele de imprensa e ele fez o seguinte comentário após uma pergunta de um jornalista lá, se ele não deveria ter fechado o time e ter jogado nos contra-ataques, ao invés de ter partido para cima e ter dobrado a aposta. Como o Marcelo falou, Palmeiras, cara, é o Palmeiras, é um elenco estrelado com potencial, assim como o Flamengo tem, né? Faz sentido dobrar a aposta, partir para cima, porque esse é a forma como ele acha que tem que ser o jogo. Bom dia, Jean. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marani. Cara, eu acho que depois aí, acho que o jogo mostrou algumas facetas, né? No começo a gente foi muito bem, enquanto a gente tinha um jogador igualado, né? Número de jogadores em campo. Queria ressaltar que Paquetá, como jogador de seleção, não pode perder o gol que ele perdeu. Tá? Ele tem que ter a tranquilidade na frente do gol para fazer o gol. A gente sairia ganhando ali de 1 a 0, né? A irresponsabilidade do Carrascal, por conta e risco dele levantar o pé daquela altura, ele correu o risco de ser expulso e foi expulso. Então, não temos como a gente falar, não temos como falarmos que amarelo ou vermelho. Pegou no rosto do jogador, é vermelho. Tá? Então, assim, agora, aí vem a terceira fase do jogo, que é o Sr. Jardim, né? Mãos de tesoura. Cara, é impressionante. Tira a porra do Pedro, que também tava uma lereza desgramada. Põe o Plata para jogar no contra-ataque. Fecha o Lino do lado, o Plata do outro. Fecha o time ali. Segundo tempo, o Paquetá morto, o Jorginho morto. Aí você coloca um cara ali de volante, ou o Pulgar, ou o De La Cruz. Vai dosando os caras na força, no equilíbrio. Tira o Lino, coloca o BH para contra-ataque. Fecha o time. Briga por um ponto. Tava lindo. Se fizesse um ponto aí com um jogador a menos, desde os 20 minutos, tava lindo. Agora vamos para a guerra sem colete? Vamos para a guerra sem arma? Abriu o time inteiro, fez um corredor no meio. O Palmeiras descia. Parecia que estava na calçada da fama. Ridículo o que ele fez, cara. Sinto muito, ridículo. Ó, eu estava gostando da maneira que ele estava conduzindo o time. Mas não é possível que ninguém estuda, a comissão dele não estuda. Se ele perder um jogador, ou jogador de qual posição, se ele perder durante o jogo, ele tem que ter um norteamento das ações a ser tomadas. Parece que ele estava perdido. Eu não sei, vou deixar assim. Primeiro tempo, vamos ver o que eu faço pro segundo tempo. Cara, não dá.
Isso não pode ser um técnico que ganha milhões e não tem uma atitude ridícula dessa. Ridícula. Ele escapou de tomar 5-6, vou falar para você. Escapou de tomar 5-6. Que além de horroroso, ia ficar tenebroso, né? Ia ficar ridículo. Então, assim, o que você falou aí, você me perguntou, eu fecharia, assim, o time, jogaria meio campo, fechadinho ali, esperando uma bola, e vão brigar por essa bola. Cansou? A gente troca um jogador pontual ali, vai trocando e vai mantendo o equilíbrio do time. E, Não Júnior, assim, dá. né? Eu acho que o campo, como o pessoal costuma falar, o campo ele mostra, o campo ensina. A partir do momento em que ele tomou a decisão de abrir o jogo e botar o Everton Araújo e tomou o gol e viu que não estava dando certo, ele teve uma chance de consertar o erro. O que ele fez? Dobrou a aposta. Né? Né? Então, eu concordo com você, cara. É inadmissível. Ó, tem Algum gente complemento mais? Antes do Mariano falar, Jean, só falar aqui, ó, tem gente apostando aqui que se fosse o Vitória, um jogador a mais, tinha feito 6 no Flamengo. Só não tomou mais porque era o Palmeiras, viu? Só não tomou É que mais porque era o Palmeiras. o Palmeiras, eu até estava conversando hoje com o pessoal aqui na praia, né, sobre como é que foi. Ó. Imagina o pugilista, que o cara é melhor, maior, mas estava de repente, com o braço meio lesionado. E aí o outro cara, o que ele fez? Ele foi lá, deu um soco para ver se o cara sentiu. Aí o cara sentiu, mas voltou para Aí ele foi lá e deu outro soco. Aí o cara deu aquela bambeada, tonteou e o cara foi lá e já deu mais um terceiro. Para mim, o que eu vi foi isso que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo estava lá, tomou uma porrada. Oh, beleza, já entendi que se eu não me defender aqui, mesmo com esse meu braço machucado, eu vou tomar mais. E aí, o que ele fez? Foi lá cobrado com o peito aberto e tomou mais dois, cara. Então, concordo, Júnior, inadmissível. E você, Marani, fala aí pra gente o que você achou. Tem gente que fala que o Rossi falhou nos 2 últimos gols, né? Queria ouvir a tua opinião aí. Bom dia a todos, bom dia, bom dia. Sim, podemos dizer, né? Cara, tem bastante coisa para falar aqui. Eu vou deixar o Rossi para o final, mas assim, eu estava assistindo ontem os comentários, enfim. O problema é o seguinte: o lance do Carrascal, ele foi numa linha muito tênue aí. Que assim, ó, imprensa paulista toda falando que foi pênalti, que era para expulsão. Imprensa carioca dizendo que não era para expulsão, não teve intenção, que era um lance para cartão amarelo. Mas, resumindo a fala do Jardim na coletiva, tá muito fácil dar cartão vermelho do Flamengo. Então, assim, falta de responsabilidade mesmo, né, do senhor Carrascal. Sabendo que tudo isso está acontecendo, ele tinha que ter segurado a onda. A gente já sabia do juiz que foi escalado para apitar o jogo, a gente já tinha até antecipado isso antes, por tudo que já tinha. Inclusive, desculpa te interromper, inclusive, só um adicional. O Jardim falou na coletiva que ele tinha um relatório do árbitro, e que esse árbitro, o Palmeiras ganhou mais de 90% das vezes com esse árbitro e nós ganhamos 50% das vezes com esse árbitro. Então, assim, ele já tinha informação. Então, era um briefing que já poderia ter sido dado para todos os jogadores. Já tinha sido divulgado durante a semana, após a pressão que o Abel colocou, né? Lá no início, no final da semana passada. Estou preocupado com o árbitro que vai apitar. Mostrando essa preocupação com a arbitragem, colocando pressão na CBF. Aí o que os caras fazem? Vai lá e coloca a pior pessoa que tinha para pôr. O pior árbitro que tinha para pôr, eles colocaram. Né? Então, assim, é isso que eu queria falar. Então, assim, cara, pisar em ovos. Pisou em ovos, né? E pisando em ovos, claramente ele vai prejudicar o Flamengo. Então, foi isso que aconteceu. Por exemplo, tá? A primeira entrada com 38 segundos no Jorginho era para cartão amarelo no senhor Andreas. E olhe lá se era para amarelo, porque pegou acima do tornozelo. Tá? O que aconteceu? Teve um outro lance que o Andreas tomou amarelo. Se ele tivesse já tomado aqui, teria sido expulso.
Então, cara, você vai vendo uma série de coisas que foi acontecendo no jogo que vai minando, e culminou aí com essa cagada do Carrascal, aonde é muito fácil dar cartão vermelho pro Flamengo. Primeiro ponto. Segundo ponto, sobre o Rossi. Para mim, ele não falhou nos 2 gols, não. Para mim, ele falhou nos 3. Vou explicar por quê. O primeiro gol, tinha 3 jogadores que cruzaram para o lado esquerdo, exatamente onde ele estava. Eu, na minha ignorância amadora aqui como goleiro, se eu vejo que tem 3 jogadores passando para o meu lado esquerdo, aonde a chance da bola desviar em um deles e não ir para o gol é grande, eu dou um passo para a direita e estava de frente para a bola. De frente para a bola. Não tomaria esse gol, primeiro gol. E aí, o que aconteceu? Tomou o primeiro gol, as ideias do Jardim foi por água abaixo. Aí ele falou, Aí ele começou a querer ganhar o combate, igual vocês falaram, dando cabeçada na luva do cara, na mão do cara. Entendeu? Os outros 2 gols, para mim também, um goleiro do nível dele não pode tomar. E o que mais me preocupa, essas falhas dele já está virando recorrente. A gente está falando aqui já de, acho que é a terceiro jogo seguido, né? E isso me preocupa. E só para fechar, gente, lateral esquerdo, nós estamos fodidos. Não dá mais. Eu não sei o que vai acontecer. Alexandro, cara, que coisa medonha, vergonhosa. Aí teve palmeirense me zoando, falando assim, aí, ó, você tá vendo? Imagina a zaga do Brasil na Copa com 4 jogadores do Flamengo. Eu falei, não, peraí. Muitos não vão jogar. E se você estiver falando de Alexandro, eu concordo plenamente. Nós vamos passar vergonha. Entendeu? E notei também que a corneta foi um pouco menor. Né? Esse resultado de 3-0, a única coisa é que nós não se acovardamos em momento nenhum. Né? É um 3-0, mas é um 3-0 que, assim, lógico, errou no planejamento de jogo depois da expulsão, errou, porque eu concordo exatamente com o que o Júnior falou. Mas, ao mesmo tempo, cara, nós fomos para cima. Agora, Jorginho, Paquetá, no final do jogo, cara, tava parecendo o refém do Rambo 2. Não sei se vocês lembram disso. Se arrastando, cara. O Jorginho teve um lance no... Corria, meu Deus do céu, se arrastando. Não, cara. Já foi. Mariano, o Júnior que gosta dos números, não falou os números. Nós tivemos mais escanteio, mais finalização, mais tudo. Quase mesmo a posse de bola e capenga, hein? E aí, senhor Lino não sabe finalizar. Mas corremos em vão, né? Corremos em vão. Lógico. Lino não Mas, finaliza. nós tivemos chances, o Mariano tá falando, tivemos várias chances, porque a gente poderia ter empatado o jogo, entendeu? Até começado ganhando. Não, e aí é uma dificuldade para fazer gol nos caras, por quê? Para mim, falei ontem, Gustavo Gomes, melhor zagueiro que joga aqui no Brasil. Carlos Miguel, não é fácil fazer gol num cara com 2 metros e tralalá. Aí a bola defensável que vai no gol, tomamos 2. Que a primeira explicação que eu dei aqui é um pouco mais técnica. Mas os outros 2, cara, gol de ombro e o outro, defender bola de soco, é o que o João falava, vai jogar vôlei. Ele tá achando que tá jogando vôlei. Bracinho de jacaré, hein? Não, T-Rex, né? Não, gente. E detalhe, hein? Essa pergunta foi feita na coletiva também. E o Jardim deixou aberto, assim, que realmente ele não está numa fase boa, que eles vão ter que conversar, e que pode ser que seja uma... Não falou abertamente isso, aí já é minha interpretação, né? Que esteja aberto aí um caminho para o Andrew, de repente, entrar. Aí ele falou que ele ainda não teve oportunidade. Tirou o cocô para pôr bostinha. Não adianta nada. Vamos ver. Isso que é contratação que ruim, né? Pelo amor de Deus, gente. O que é isso? É que a gente precisa dar também um pouco de tempo pro cara, né? O cara precisa jogar, ele não joga, comprar, jogar. Mas ele precisava ser um pouquinho maior, um pouquinho mais parrudinho. Lá não tem cara de Flamengo. Desculpa, gente. Desculpa. Aquele goleirinho lá não tem cara de Flamengo, não.
O Palmeiras fez a melhor negociação do mundo em termos de goleiro. Pegou um cara novo, um cara bom, um cara alto, por 4 milhas de euros, né? E quantos anos ele tem, cara? Esse cara, se ele não tiver uma outra proposta da Europa, ele vai fazer a carreira dele no Palmeiras. Gente, Tem um outro Marcos da vida, né? mas falha Sim. também, hein? No jogo Falha. no jogo da Libertadores, ele foi chutar uma bola lá que, meu Deus do céu, deu uma furada das mais feias que eu já vi, iguais as do Hugo. Você não viu o chute do Lino ontem, com a mão de alface dele, que a bola Não, quase o Lino entrou? não sabe chutar. Mas enfim. é terrível, cara. Eu entendo e cada vez mais tenho essa convicção, isso não é certeza, é convicção de que a Copa do Mundo está influenciando na cabeça de vários jogadores, inclusive do nosso goleiro, né? De não ter nem sido colocado na pré-lista. Eu acho que isso machucou talvez o ego dele, a cabeça dele. Eu acho que ele está numa fase difícil. E se é isso, tem que focar aí para reverter ou dar oportunidade para outro goleiro. Acho que tem que ir por esse caminho. Bom, beleza. Para a gente poder fechar aqui, eu só queria fazer um comentário que assim, o Flamengo estava amassando. Vocês não foram tão enfáticos nisso, mas eu vou ser. O Flamengo estava amassando o Palmeiras até os 21 minutos do primeiro tempo. Mas era um amasso assim que eu falei assim, hoje vai ser um 5, do jeito que a gente está indo. Só não tinha certeza do 5 porque o Flamengo perde muito gol, né? Paquetá Sabe o perdeu que é como o legal, Júnior Jean? O comentou. futebol? Sabe o que é legal? Porque tem o Carrascal em campo. Muda tudo, de uma hora para outra. Muda tudo. E tem um Jardim também que às vezes não faz a leitura correta do Mãos de adversário, né? tesoura. Mãos de tesoura. E eu vou te falar que o Abel ele foi muito cirúrgico, ele foi muito estratégico. Ele esperou o Flamengo se posicionar para ele poder fazer os ajustes dele, tático, né? Porque ele não mexeu em peças, depois ele só repôs para aguentar o ritmo do jogo. Mas assim, o Flamengo amassou o Palmeiras e infelizmente aconteceu o que aconteceu. Então, acho que alguém comentou isso agora e esse é o sentimento assim, a derrota foi amarga, ela foi. Mas sabe quando é que você cai atirando e que você luta até o final? Eu senti o time com um brio muito, muito grande, assim, muito forte, querendo realmente tentar reverter até o último minuto. Aí depois do terceiro gol, aí... Tá, né? Então... Mas me preocupa essa questão do Flamengo não conseguir marcar gols, cara. Tá muito complicado isso. Não pode, né? Ter tantos chutes a gol e não conseguir marcar um golzinho. Beleza, vamos partir para a gente fechar aqui. Eu queria ouvir de vocês os highlights aí, os positivos, quem foi o melhor em campo e quem foi o pior em campo. Vou começar com o Júnior. Vou Deixa eu falar só fazer rapidinho. antes. Nós vamos tirar o Carrascal da folha, porque assim vai ser unanimidade aqui. E eu não vou votar no Carrascal. Então tá. Então, na unanimidade não vai ser, pode ser que seja a maioria. Mas Pela questão onde o estagiário ganhou do professor, o Abel Ferreira ganhou do Jardim, né? Ele era... Em 2013, 2014, eles trabalharam juntos, na mesma empresa, né? No esporte. Foi isso? Onde o Jardim era técnico da equipe principal e o Abel era da equipe B. Então, por conta disso, o estagiário ganhou do professor. Para mim, o professor ontem foi o pior em campo. Tá? E o melhor em campo do Flamengo foi o Lino, disparado. Que ele correu, o que ele fez pelo time ontem, dos dois lados do campo, para mim ele foi disparado o melhor jogador. Só não é perfeito por conta de finalização. E ainda isso é característico dele, não vai melhorar, isso não tem jeito. Né? O Flamengo precisa estar de olho no mercado e para trazer jogadores para completar o time que tem a característica de finalização alta, né, no seu scout, para poder melhorar essa porra aí, que senão não vão ficar sofrendo o resto da vida. Boa. Marani. Já que o Júnior votou no Jardim e o Carrascal, teoricamente, é unanimidade,
Para mim, Rossi. Rossi mal demais. Pior do jogo, Rossi com uma menção pavorosa para o Carrascal. Ele falou que não era E o para melhor? votar. Meteu uma E o melhor? pavorosa. Melhor, mano. Ah, o melhor, desculpa. É que eu vou concordar aí, eu vou de Lino também. Olha que surpresa. Vai lá, Marcelão. Combinamos, né, mano? Eu vou copiá-los, já que não pode falar de Carrascal e também não adianta falar de Jardim. Não, você pode falar. Ah, mas vamos falar de jogador só. Para mim, eu vou fazer isso também. O Lino chamando a torcida, se matando e peitando os caras lá, o vagabundo do argentino chutando a bandeira do Flamengo, lá derrubando a bandeira do Flamengo. Esse cara aí está engasgado, ficou barato para ele, ficou barato. Aquele tumulto que teve no fim do jogo era para ter tido no começo do jogo já era para ter sido ali, né? Então, assim, a gente apanha na bola, apanha na porrada onde vai. O time é muito bonzinho e fora de campo é bonzinho também, com a CBF. Apanha da arbitragem. A apanha da arbitragem é muito bonzinho. Postura péssima de bonzinho. O Flamengo não pode ser bonzinho. O tamanho dele não suporta. Eu vou de Lino de melhor e Rossi de pior. Pega o pilha frouxa do Alacian e fala assim, irmão, você vai ficar aí, você vai pegar uns 5 jogos, mas como às vezes você não está sendo nem relacionado, vai lá, cara, e dá no meio do joelho do cara. Acabou, é isso que tem que fazer, entendeu? Calma, não precisa machucar. É só provocar. Não precisa machucar ninguém. Exatamente. Chega no cantinho, começa a falar na orelha do cara, até o cara de revidar e fazer. Você quer mais que filha da puta aí do macumbeiro aí que fez o 3º gol? Macumbeiro do caralho aí. Mas até ele sair fazendo quietinho, a gente faz chororô. A gente faz também. Eu já vi o Gabigol fazendo isso. Eu não gosto desse cara aí. Porra. A gente faz lá de cavadinha, que faz tempo que a gente não dá cavadinha nenhuma. Mas, assim, o desrespeito de derrubar a bandeira, isso aí já foi polêmica, isso aí tem que acabar. Isso aí não pode chegar no estádio. Se ele fizesse isso aí lá no campo do Corinthians, eles não saia vivo de lá. Não sai vivo. Ele pisou no escudo, irmão. Então, é isso aí. O que deu pé na bandeirinha foi o Flaco, né? Mas beleza, vamos lá. E o seu melhor, você falou que foi o Lino, né? Beleza. O meu pior, cara, eu vou seguir vocês em relação ao Jardim. Adicional é o seguinte, eu acho que ele subestimou o adversário, fez trocas horrorosas, terrível. Trocou tarde, ainda colocou isso. Como é que você coloca o Saul e o menino Wallace? Para mim foi uma outra substituição horrorosa. 40 e tantos minutos do segundo tempo. Cara, desculpa, bicho. Como é que você consegue reverter um placar de qualquer coisa fazendo isso? Não faz sentido nenhum, tá? Não acho que o Alexandre jogou mal, tá? Eu acho que ele defendeu ali da forma como que ele pôde, na minha opinião, tá? Não acho que jogou mal. Mas o melhor em campo, para não ficar repetido com vocês aí, o Lino, eu acho que eu vou colocar o Jorginho, cara. O Jorginho, ele deu sangue, ele aguentou até o máximo que pôde, assim, mesmo com o adverso cobrindo a área ali, tá? Eu acho que ele foi bem. E eu vou falar uma coisa para vocês. E outro que não foi bem, além do Jardim, para mim foi a diretoria. Que a diretoria escolheu o momento errado para provocar a CBF e publicar uma nota a respeito do jogo lá contra o Curitiba, que a CBF prontamente já deu uma resposta, bem ou mal, ou não quero julgar aqui qual foi a resposta da CBF, mas assim, foi um momento inoportuno para fazer isso. Tá? Se tem alguma má intenção com a arbitragem, se existe, esses caras tinham a faca e o queijo na mão para poder fazerem na véspera de um clássico como esse. Então, assim, que fica a lição também, cara. Você tem que ter parceria, você não tem que ficar puxando a faca para um cara, ainda mais num momento como esse sensível. Né? Já sabe que o árbitro está indo lá é questionável, e aí você vai lá e puxa a faca para a CBF na véspera do clássico. Então, a minha diretoria mandou mal demais e foi uma distração errada e desnecessária. Tá?
Vou colocar isso. Fechou? Fechou. Você tem Fechou, volta agora, hein? Você tem volta agora. Ganhou o jogo do Mirassol para poder pular de novo ali no Palmeiras e torcer para que esse segundo turno seja um segundo turno melhor, que o Jardim aprenda as lições aí. É. Beleza? Temos jogo terça-feira, é isso? Cusco, terça? Terça-feira, né? O jogo contra o Cusco, no Maracanã. E depois tem o Curitiba também, né? O Curitiba é sábado ou domingo? Não tenho certeza ainda. Vamos ver. Alguém tem fácil aí para a gente poder Agora, com a galera aqui? só fazendo um parênteses aqui, que tudo bem que a CBF diz que o Flamengo e todos os times concordaram com essa tabela, mas não propõe a tabela que não caiba para os times. Porque senão eu tenho que ficar negando a tabela. Eu não tenho que negar uma tabela, você não tem que me dar uma tabela que não dá para jogar, gente. Né? Até, sim, se eles negarem, sábado, não vai 4 acontecer horas. nada. Eles não vão mudar sábado, né? Dia Não. 30 de maio. Aí você convoca os meus jogadores para jogar para você e me deixa prejudicado no campeonato que você cria a tabela? Como assim? É ridículo isso. É ridículo. É tiro no pé. CBF fudendo os times. Ué, como assim? Isso aí tem muita coisa por trás, cara. Não é... Tá bom, vamos embora. Beleza, então terça e sábado, né? Vamos embora. Vamos ganhar esses 2 jogos aí para terminar o semestre menos pior. Tá bom? Isso aí. Valeu, turma. Muito obrigado. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho de notificação. Com muito prazer. Prazer. Um abraço, gente. Valeu. Um abraço. Até mais.